Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Te convido a se colocar de pé. Aleluias. Uma alegria, mais uma vez, poder ministrar o louvor, estar na casa do Pai. Aleluias. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa nos encher, amém? Aleluias. Feche seus olhos por alguns instantes. Agradeça ao Senhor por este tempo. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, te bendizer, te agradecer, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua bondade, Deus. Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor Deus, se manifeste neste lugar, nessa casa. Senhor, que o Senhor possa achar corações contritos, Senhor, desejosos, Senhor Deus, pela tua presença, pela tua palavra, e dispostos, Senhor, a te adorar, a te louvar, Deus. Recebe a nossa adoração nesta noite, Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Senhor, que neste tempo que estaremos na Tua presença, Senhor, Deus, o Teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós, Senhor. Deus, faz a Tua vontade, o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Nós abrimos esse culto em Teu nome, Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler aqui um versículo que está no livro de Atos, capítulo 13, no verso 52, diz assim: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito. Amém? Aleluias. Aonde há a alegria do Senhor, até a tristeza salta. Amém? Aleluias. Eu não sei de que maneira que você chegou aqui. Eu não sei de que maneira você que nos acompanha. Boa noite para você também. Aleluias. Está, ou como está. Mas uma coisa eu tenho certeza: a alegria do Senhor transborda. Aleluias. E aqui a Bíblia diz que eles estavam cheios, transbordando de alegria e do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Aleluia. E aonde o Espírito Santo de Deus está, a presença dele é real. Aleluia. Eu queria que você nessa noite adorasse com todo o seu coração e pedisse para que o Espírito Santo te enchesse. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diga: Espírito, Espírito, enche a minha vida.
minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz que de todas as coisas que nós temos que guardar, guarde o teu coração. Amém? Que é dele que provém todas as coisas, né? Às vezes nós nos pegamos adorando tantas coisas, né? Os bens, mas guarde seu coração para o Senhor. Amém? Aleluias. Porque nós queremos nos derramar essa noite. Amém? Diga, me derramar. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante
te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso. Aleluias, aplauda ao Senhor. Aleluias. Aleluias. Ao que está sentado seja a honra, seja a glória. Aleluias. Um Deus poderoso. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja
tem sede, beba da água da vida, que é o Senhor Jesus, aleluia. Só Ele sacia a sua sede, a sua fome, aleluia, aleluia. E essa água que transborda e jorra, ela é gratuita, você não precisa pagar por ela, aleluias. Declare poderoso. Adoração ao Senhor, queria que você pegasse o seu dízimo, a sua oferta, e apresentasse ao Senhor. Aleluia. O Senhor tem trabalhado, igreja, na sua vida. Aleluia. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos e imaginamos. Aleluias, porque Ele é Deus. Aleluias, Ele é Deus para fazer. Aleluias. Levante sua oferta, o seu dízimo. Senhor, nós queremos entregar a Ti, Senhor, a nossa oferta, o nosso dízimo. Entregar a Ti, Senhor, com o nosso coração, porque nós sabemos, Senhor, que tudo é Teu, aleluias, e nada é nosso, Senhor, aleluias. Nós precisamos somente da Tua presença, Jesus, aleluias, porque nós sabemos que a Tua presença se manifesta, Senhor, ó Deus, de forma sobrenatural. Deus, e nós vivemos pelo sobrenatural, Senhor, da Tua presença, Pai. E nós confiamos, Senhor, na Tua palavra, que diz que o justo não mendigaria o pão, Senhor. E nós profetizamos sobre cada vida, Pai, que está neste lugar, nessa casa. E sobre a vida desse que nos assiste, Senhor, nessa noite, Pai. A Tua bênção, Senhor. Aleluias, porque Tu és poderoso, Deus. Aleluias. Recebe, Senhor, esse dízimo, essa oferta, Pai, em adoração a Ti, porque Tu és poderoso, Deus. Você pode trazer a sua oferta, o seu dízimo. Minha alma anseia por Ti.
Senhor, amém? Louvado seja Deus. Aleluias. Deixa eu só tirar essa parte. Aleluias. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Amém? Vamos esperar. Isto. Se assente. Aleluias. Queridos, louvado seja o nome do Senhor, amém? Nesta noite, antes de ouvirmos a palavra do Senhor, queremos ouvir testemunho, amém? Quem gosta de ouvir testemunho? Amém? Quem gosta de testemunhar? Diminuiu já. Vou repetir, quem gosta de ouvir testemunho? Quem gosta de testemunhar? Quem vai testemunhar hoje? Não tem um amém, gente. Só o Azaf que vai testemunhar. Vai testemunhar o que, Azaf? As crianças vão testemunhar, só as crianças falaram amém, ó. Seu pai vai testemunhar? É? Testemunhar o quê? Comprou óculos? Amém? Tem alguém que gostaria de compartilhar um testemunho do que Deus fez na sua vida ou o que Deus está fazendo? Se sim, vem aqui à frente. Se não, nós vamos entrar na palavra. Amém? Lembrando que domingo temos culto às 18h30. Tá? O culto domingo não é de manhã, embora algumas pessoas estavam querendo que fosse de manhã por causa do Dia das Mães, não é? Tentaram vir com esse papo para cima de mim, mas não colou. Então o nosso culto será às 18h30. Você aproveita e dá tempo de fazer o almoço de manhã para a mãe e tudo, né? Então fica com a mãe. Amém? Então domingo culto às 18h30. Não falte, queridos, principalmente você que é mãe, não é? Nós estaremos orando pelas mães e está aqui. E Deus tem uma palavra especial para você também no domingo. Amém? Amém? Então esteja aqui conosco no próximo domingo, às 18h30. Às vezes dá a impressão que aumenta, ou sou eu mesmo, né? Então deixa eu manter a distância para ficar melhor. Sábado tem alguma coisa com jovens? Tem ensaio com jovens, verdade. Sábado às 19 horas, ensaio com jovens. Hoje nós não estamos transmitindo, não é? Me parece que está com algum problema aí, está sem internet? Só Jesus. Mas depois vai transmitir, amém? Depois eles sobem a gravação. Se coloque de pé. Hoje é um dia especial também, aniversário do meu sogro hoje. Hoje ele está fazendo aniversário, não é? E preferiu... Depois canta parabéns, Azaf. Não é? Mas ele... 83 aninhos, aí, ó, tá novinho ainda
tem muita lenha para queimar ainda. No final do culto você aproveita e dá os parabéns aí para o pai da pastora, amém, para o seu Adão, que dentre muitas coisas, até dentre um bolinho e tudo, ele preferiu estar aqui na casa do Senhor, amém, escolheu a melhor parte. Foi isso que Jesus disse para Marta, não é? Que Maria havia escolhido a melhor parte. Então, louvado seja Deus. Que Deus abençoe seu Adão, amém, ricamente. Miqueias. Vamos continuar o nosso estudo dos profetas menores. Já falamos sobre 5 livros dos profetas menores. Quais que nós falamos já? Em ordem, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, e só. Isso, só falamos sobre os 5. Oséias, Joel, Amós, Obadias e Jonas. 5 profetas menores. Quantos são? Quantos? Quantos profetas são menores? Gente, vocês vão ter que aprender a acabar os profetas menores, aprendendo pelo menos sobre os profetas. Quantos, Ulisses? Claro que não, 12. Tá? 12 profetas menores. Nós estamos na metade agora. Vamos falar sobre o 6º profeta menor, profeta Miqueias. É um livro curto também, não é por isso chama-se Profetas Menores, porém maior do que o penúltimo que nós vimos, não é? E do que o último também. Acho que Jonas tinha um pouco menos de... Acho que Jonas eram 4 só, né? 4 capítulos. O livro de Miqueias são 7 capítulos, mas trata de um assunto muito único, né? Então, provavelmente a gente, se não encerrar hoje, a gente encerra na próxima semana, tá? Então, é um livro curto, porém, como os demais, bastante rico. Como base para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, para o nosso estudo, eu quero que você abra a Bíblia no livro de Miqueias, capítulo 7. O último capítulo do livro de Miqueias. Depois eu vou pedir para você deixar a Bíblia aberta no livro de Miqueias, tá? Nós vamos ler alguns versículos no decorrer do nosso estudo hoje. Vamos fazer um pouco diferente, porque o livro de Miqueias requer que a gente leia um pouco durante o estudo. Então, Miqueias, capítulo 7. Quantos já leram o livro de Miqueias? Só a Nathalie? Mateus também. É o medo de levantar a mão e eu fazer uma pergunta, né? É só quem já leu, gente, só isso. A minha pergunta era só essa. A próxima é diferente, a próxima pergunta é outra, né? Mas eu não vou fazer agora. Miqueias, capítulo 7. Pouco se lê os profetas menores, não é? A verdade é que pouco normalmente a gente vai ler a Bíblia, a gente quer ler os evangelhos, quer ler as cartas paulinas, quer ler Salmo, quer ler Provérbios, quer ler Eclesiastes, mas pouco se lê os profetas menores. Mas a intenção nossa de dar esse estudo sobre os profetas menores é exatamente para mostrar para você quão rico são os livros dos profetas menores. Você tem percebido isto? Não é? Que ensinamento maravilhoso nós tivemos a respeito do livro de Jonas, não é? E Miqueias não é diferente. Então nós vamos aprender um pouco sobre ele. Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Quase o final do livro já. Mas este é o versículo que nos dará base, tá? Praticamente o tema central de Miqueias. Quem é Deus semelhante a ti? Que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Amém? Quantos já ouviram este versículo? Quantos já ouviram
Deus não retém a sua ira para sempre. Você já ouviu? Você só não sabia onde era, mas quantos já ouviram isso? Amém? Então é isso que nós vamos trazer um pouco. Alguns textos bastante conhecidos e citados de Miqueias, e a gente nem sabia que era de Miqueias. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença, Te louvamos, Te bendizemos, Te engrandecemos, Senhor, e Te pedimos, sê conosco, Senhor, nesta noite. Uma vez mais, nos ensina a respeito da Tua palavra, Senhor. Usa a nossa vida como instrumento em Tuas mãos, Senhor, que o Teu Espírito, uma vez mais, Senhor, venha nos instruir, nos ensinar a respeito da riqueza da Tua palavra, Senhor. Então, abra nossa mente, nosso entendimento, nosso espírito, para recebermos do Senhor nesta noite. Assim pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar? Miqueias, 6º livro dos profetas menores. Amém? 6º livro dos profetas menores. O livro de Miqueias foi escrito pelo próprio Miqueias. Tá? O próprio profeta foi quem escreveu o livro de Miqueias. Há quem acredite que o livro de Miqueias tenha sido escrito num conjunto de profetas, que o profeta Miqueias tenha escrito até o capítulo 4 e do capítulo 5 até o capítulo 7. Outros profetas com menor nome, o que tinham menor representatividade, juntaram e escreveram a respeito, ou continuaram aquilo que Miqueias havia escrito. Há uma linha de pensamento, uma linha de estudo desta forma, mas nós preferimos acreditar nesta linha que nos mostra que o profeta Miqueias foi quem escreveu todo o livro, por se tratar de uma profecia que Deus havia dado a ele mesmo. Miqueias, como temos dito no decorrer dos estudos, Miqueias tem um significado, e o significado de Miqueias está contido no seu próprio livro, não é? Então, o nome Miqueias significa quem é como o Senhor, ou no original, quem é como Yahvé, quem é como Deus. Não é? E é exatamente isso que Miqueias diz no versículo 18 do capítulo 7, no texto que nós lemos. Quem, pois, Deus é semelhante a ti? Né? Ou quem é como o Senhor? Este é o significado do nome Miqueias. Miqueias, ele era um profeta semelhante a Amós. Lembram de Amós? Sim? Amós era o quê? Boiadeiro, fazendeiro. Então, Miqueias era semelhante a Amós, tá? Não tanto na área de boiadeiro como Amós, mas Miqueias era de uma cidade do interior de Judá. Era uma cidade camponesa, uma cidade que ficava a sudoeste de Jerusalém. Não vou espirrar, obrigado, mesmo assim. Miqueias era de uma cidade que ficava a sudoeste de Jerusalém, uma cidade pequena e uma cidade do interior, se assim podemos dizer. Era uma cidade camponesa, não era uma grande cidade, embora Judá, além de Jerusalém, que era a capital, Judá ainda tinha outras cidades importantes na época, cidades grandes e cidades bastante representativas, mas a cidade em que Miqueias nasceu, em que Miqueias estava, era uma cidade simples, era uma cidade camponesa, era uma cidade de campo, né? E Miqueias era desta cidade, o que faz acreditar que Miqueias tinha uma origem muito simples, tá? Por conta da própria cidade em que ele morava, era uma cidade simples, então Miqueias também tinha uma origem bastante simples, embora tenha profetizado nos 2 reinos,
né? Lembra que Israel estava dividido, o reino do norte Israel, o reino do sul Judá, né? Eu tenho dito isso durante todos os livros. Alguns profetas profetizaram em Israel, outros profetas profetizaram em Judá. Miqueias foi um dos profetas que profetizou nos dois reinos. Então Deus usou tanto ele em Judá quanto em Israel. Então ele profetizou para os dois reinos, mas a sua origem era uma origem simples, não é? Ele profetizou mais ou menos no ano 800 a 750 antes de Cristo. Ou seja, ele profetizou, ele foi contemporâneo de outros profetas que nós conhecemos. Ele foi contemporâneo de Isaías. Então ele profetizou ao mesmo tempo de Isaías. A diferença de Miqueias para Isaías é que Isaías, ele cresceu nos palácios, né? Isaías cresceu nos grandes templos, Isaías cresceu no meio do reino, né? Então Isaías veio de uma origem mais nobre e Miqueias não. Miqueias era um profeta de uma origem simples, não é? Que veio lá do campo, contudo era muito usado por Deus e foi usado para profetizar nesses dois reinos. Miqueias profetizou durante o reinado de 3 reis, do rei Jotão, do rei Acasias e do rei Ezequias, que é um rei que nós conhecemos, inclusive, que é aquele que o profeta Isaías vai lá, diz que ele vai morrer, prepara a tua casa, porque vai morrer, não é? E ele ora, virado para a parede, você conhece a história, e Deus fala para Isaías voltar lá, e vai dar mais 15 anos de vida para Ezequias. Então, Miqueias profetizou durante esses 3 reinados, Jotão, Acasias e Ezequias, e ele foi contemporâneo de profetas como Isaías, Oséias, Jonas, Obadias, não é? Então ele profetizou ao mesmo tempo. Nesta época era uma época bastante complicada, porque era uma época pré-exílio. Então por esta razão é que nós vamos encontrar muitos profetas profetizando na mesma época. Não é? Era uma época em que Israel e Judá estavam vivendo o tempo de maior afastamento de Deus, né? Estavam pré-exílio babilônico. Então era um momento que eles estavam mais afastados de Deus. Por esta razão é que muitos profetas se levantaram, não é? Para poder profetizar para esses dois reinos, tanto para Israel quanto para Judá. E o profeta Miqueias foi um desses, né? Diferente de boa parte deles, ele profetiza nos dois reinos, tanto no reino de Israel, no reino do norte, antes que caia o reino do norte, e depois profetiza para o reino do sul, para Judá, tá? Por quê? Porque esses dois reinos, embora quando estudamos ou falamos a respeito do cativeiro da Babilônia, do cativeiro da Síria, nós citamos os dois reinos, mas a verdade é que eles caíram em tempos diferentes. Por isso é que profetizavam primeiro em Israel, para depois profetizar em Judá. Porque Israel se desviou do Senhor bem antes do reino do sul, do reino de Judá. Então, quando Israel estava distante, quando Israel estava uma cidade ou um reino bastante abastado, né, bastante rico, e esta riqueza, e Miqueias vai mostrar muito isso no seu livro, essa riqueza que fez com que Israel se distanciasse do Senhor, porque eles achavam que estavam tão bem e que tudo que fizesse estava prosperando, e eles não estavam precisando mais permanecer tão leais ou tão fiéis a Deus. Então eles começaram a se desviar, mas enquanto Israel se desviava, Judá ainda permanecia temente ao Senhor, né? Se nós fôssemos ou formos estudar, talvez, quem sabe isso mais para frente, se nós formos estudar a história dos reis de Israel, nós vamos ver isso. Depois da divisão do reino, o reino de Israel, os reis normalmente eram reis ruins,
reis que não temiam a Deus, reis que não se importavam com as coisas de Deus, e normalmente no reino do sul, no reino de Judá, eram reis mais tementes a Deus. Por esta razão é que Judá demorou mais para cair no cativeiro, embora tenha caído. Então Miqueias profetiza para esses dois reinos, mais ou menos nesse período de 800 a 750 antes de Cristo. Como eu disse, embora Miqueias seja um livro pouco lido, pouco comentado, ou pouco se fala a respeito do livro de Miqueias, mas Miqueias é um livro que é bastante rico em versículos que nós já ouvimos, que nós conhecemos, porém nós não sabemos que está em Miqueias, não é? E dentre eles é esse que nós lemos agora, né? 7:18, né? Este é um versículo conhecido, pelo menos, né, pela grande maioria é um versículo conhecido. Quem é como o Senhor, não é? Que na sua ira não dura para sempre. Então isto é um versículo conhecido. Quer ver outro versículo conhecido? Abre aí Miqueias. Eu falei que nós vamos ler bastante aí hoje. Miqueias capítulo 6, versículo 8. É outro versículo conhecido. Gente, quando eu digo versículo conhecido, é versículo conhecido para quem conhece a Bíblia, tá? Porque quando eu olho esses versículos, para mim são versículos conhecidos. Eu já estou adiantando, porque pode ser que alguém ouça e fale assim: pastor, esse é conhecido? Deveria ser, pelo menos, tá? 6:8, olha o que diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. É outro versículo conhecido. Agora, por vergonha, se eu falar sim ou não, eu sei que vocês vão falar sim, não é? Mas é um versículo conhecido, né? Que nós já ouvimos, que nós já vimos, ou alguém já recitou, nós já vimos em algum lugar, mas são versículos conhecidos. 7:18, capítulo 7, versículo 6. É o outro versículo conhecido, e presta atenção neste capítulo, neste versículo que nós vamos ler, porque ele descreve bem o livro de Miqueias. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Amém? Já ouviu ou não? Quando fala da sogra, né? Quando fala de... né? Aí você já ouviu, né? Mas é um texto conhecido, não é? Sobre os pais se levantarão contra os filhos, se levantarão contra os pais, as filhas contra as mães, as noras contra as filhas, e aí completa dizendo: porque os inimigos do homem são os da sua própria casa. É um texto conhecido e talvez você nem sabia aonde estava. Olha outro texto conhecido, e nós vamos falar dele daqui a pouquinho também. Capítulo 5, versículo 2. Olha que versículo conhecido. 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Conhecido ou não? E tu, Belém Efratas, posto pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel. É ou não é conhecido? Por que esse versículo é conhecido? Fala de quem? Jesus, tá? É um versículo messiânico. Logo, Miqueias também era um profeta messiânico. Amém? O que é profeta messiânico, pastor? Às vezes você ouve isto e pode ser que você não saiba. Como nós estamos em estudo, profeta messiânico são aqueles que profetizaram a vinda do Messias.
Tá? Então, Miqueias era um profeta messiânico. O principal dos profetas messiânicos era Isaías, não é? Porque Isaías traz uma série de profecias a respeito de Jesus. Mas, lembra que eu falei, Miqueias e Isaías profetizaram na mesma época. Então, tanto um quanto o outro falaram a respeito da vinda do Messias. Capítulo 7, versículo 7. Vamos ver se é conhecido. Olha o que diz aí: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ouviu ou não ouviu já? Está vendo? São versículos conhecidos que estão dentro de um livro que às vezes você nem dá tanta importância. Então é bom a gente estudar um pouco sobre esses profetas, exatamente para nós conhecermos um pouco e qual o contexto que eles estão falando a respeito desses versículos, que às vezes nós ouvimos de forma bastante isolada, não é? Mas não conhecemos e não sabemos o contexto em que ele está inserido. Por exemplo, capítulo 5, versículo 2, que nós acabamos de ler, mostra que Miqueias era um profeta messiânico. E ele profetiza a vinda do Messias em um período extremamente complicado para a nação de Israel e para a nação de Judá, para o reino de Israel, melhor dizendo, e para o reino de Judá, porque embora reinos divididos, mas eram apenas uma nação, tá? Porque era a nação de Deus. E ele profetiza então, em um tempo de dificuldade, em um tempo de condenação, ele profetiza a vinda do Messias, quando ele vai falar a respeito de Belém, né, que era a cidade de onde Jesus sairia. E interessante é que Miqueias é o único profeta do Velho Testamento que cita a cidade de Belém. Por quê? Porque a cidade de Belém era uma cidade pequena, era uma cidade que não tinha valor. Antes de Jesus, Belém não tinha valor nenhuma, né? Não tinha nenhum valor, na verdade, Belém. Tá? Era uma cidade pequena, era uma cidade que as pessoas não davam nada. Como eu disse, Judá tinha outras grandes cidades, não é? Como a própria Jerusalém e outras grandes cidades que tinham uma representatividade muito grande. Belém não. Belém era uma cidade que ninguém dava valor nenhum. E já naquela época, Miqueias profetiza que dessa cidade que ninguém dava valor nenhum é que sairia aquele que governaria Israel, né? Que traria paz à nação de Israel, que acabaria com a idolatria do povo de Israel. Então ele já profetiza a respeito da vinda do Messias e profetiza a respeito da cidade, inclusive, de onde viria esse Messias. Tá? Então, a título de curiosidade, Miqueias é o único a fazer menção no Velho Testamento desta cidade chamada Belém. Ok? Temática do livro. Do que vai tratar o livro de Miqueias? E isso para nós é importantíssimo, né? Porque Miqueias traz alguns temas bastante específicos, né? São temas bastante fortes, bastante marcantes, porém também bastante específicos. Miqueias vai tratar basicamente dentro de uma mesma linha, né, embora traga temas um pouco diferentes de um para o outro, mas todos estão dentro de um tema principal. Então, quais são os temas do livro? Do que o livro vai tratar? Então, primeiro, o livro vai tratar a respeito da condenação dos ricos. Da condenação dos ricos por explorar os pobres. O que você vai encontrar no livro de Miqueias, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o contexto histórico. O que você vai encontrar no livro de Miqueias é, primeiro, uma condenação aos ricos. Porque naquela época, na época de Miqueias, os ricos estavam explorando muitos pobres. Isso no reino de Judá. E nós vamos explicar já já por que isso aconteceu. Então, Miqueias vai tratar primeiro desta condenação. E aí não é apenas uma chamada de atenção, ele vai condenar mesmo os ricos, a atitude dos ricos que estavam explorando os pobres. Depois ele vai condenar
a liderança. E aí ele condena os governantes, ele condena os sacerdotes e ele condena os profetas da época. Como eu disse, naquela época de Miqueias, de Isaías, que era uma época que a nação estava completamente corrompida, e em todos os sentidos, isso começava desde os governantes, partia para a liderança religiosa, que eram os sacerdotes, e atingia os profetas. Então nós vimos na época, no período de Miqueias, grandes profetas, não é, como o próprio Isaías, como Jonas, como Oséias, como Amós. Então todos são da mesma época. E aí nós olhamos isso e pensamos, puxa, era uma época então boa, porque grandes homens de Deus se levantaram. Sim, de fato sim. Mas no meio desse levantamento de grandes homens de Deus, havia nesses dois reinos um número muito grande de profetas que se vendiam, de profetas que profetizavam, e Miqueias vai falar isto abertamente mais para frente, de profetas que se vendiam, de profetas que se deixavam ser influenciados em troca de poder, em troca de um retorno no que diz respeito a ganhos, não é? Então eram profetas que estavam completamente corrompidos. Então no primeiro momento Miqueias vai condenar os homens ricos da época. E aí nós não estamos falando de nenhuma liderança, estamos falando dos ricos da época. Em segundo momento, Miqueias agora vai condenar a liderança. E ele começa condenando os governantes, não é, porque estavam agindo de formas erradas, isso inclusive todos eles, não é, inclusive o próprio Ezequias, que nós conhecemos da história da oração dele virado para a parede, mas Miqueias vai trazer os erros do rei Ezequias também, que ele cometeu durante o seu reinado. E o livro de Reis vai falar um pouco sobre isso também. Isaías também vai tratar a respeito disso. Então ele condena agora, no segundo momento, ele condena os governantes, ele condena os sacerdotes, porque a religião da época estava completamente corrompida, os sacerdotes estavam completamente corrompidos. Lembra de Amós, que era contemporâneo de Miqueias, né? Quando nós aprendemos sobre Amós, Amós foi confrontado pelo sacerdote da época, lembra? Sacerdote Amazias, que foi até Amós e dizer, olha, volta para a sua terra, volta lá para o seu interior, volta para o meio dos seus gados, das suas ovelhas, porque aqui, né, é um reinado onde o rei governa. Então ele exaltou o rei, né, embora Amós estivesse falando em nome de Deus. Então a religião, os líderes religiosos da época estavam completamente corrompidos. E agora começa uma corrupção no meio dos profetas. Os profetas estavam se vendendo a ponto de profetizarem de acordo com aquilo que os homens gostavam de ouvir. Eles entregavam a palavra que as pessoas ou que os grandes líderes gostavam de ouvir, né? Se vendiam, né? E Miqueias vai dizer isto, não é? Profetizam paz quando não há paz, né? E os profetas estavam profetizando isso. Por isso é que homens como Amós, como Miqueias, como Isaías, né? Como o próprio Jeremias, foram bastante perseguidos, porque eles entregavam a profecia genuína da parte de Deus, mas em contrapartida haviam vários profetas que, vendidos, profetizavam apenas coisas boas, apenas coisas que os homens gostavam de ouvir, a fim de que eles ficassem bem no reino, a fim de que eles tivessem espaço dentro dos palácios. Ou seja, não, esse profeta é bom, traz para perto, não é? Então deixa ele profetizando para nós, porque ele profetiza o que a gente gosta de ouvir. E quando eu tenho aqueles que profetizam o que eu gosto de ouvir, aquilo que alimenta o meu ego, aquilo que alimenta a minha vontade, a minha pergunta é, eu vou querer ouvir aqueles que só estão falando coisas aparentemente ruins ou condenação para mim? Sim ou não? Claro que não, não é? Eu vou preferir ouvir aqueles que falam coisas boas. Aí eu abro um parênteses aqui, queridos, como eu tenho feito durante todos os nossos estudos, para trazer para a nossa época.
Não é? Será que nós não vivemos épocas semelhantes à de Miqueias? Não é? Os que nós chamamos hoje de homens pregadores, na época chamavam de profetas. E nós não vivemos isto nos nossos dias também? Às vezes as pessoas estão pregando não aquilo que Deus quer que pregue, estão pregando aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Porque se eu fizer isto, eu atraio pessoas, se eu fizer isso, eu tenho mais público, se eu fizer isso, a minha igreja é maior, se eu fizer isto, eu consigo alcançar mais pessoas, mas estão pregando aquilo que as pessoas gostam. Nós estamos vivendo uma época, querido, que as pessoas, que os pastores, que os pregadores estão pregando aquilo que a Bíblia condena, a fim de estarem bem diante da sociedade. Estão pregando aquilo que é abominável, biblicamente, é abominável. Estão pregando que não há problema, estão dizendo que estamos vivendo numa época diferente, estão dizendo que nós precisamos, atualizar um pouco em relação às Escrituras, porque os tempos são outros, mudando o que a Bíblia diz, a fim de ficarem bem na mídia, a fim de ficarem bem na sociedade. Aí nós olhamos para o tempo de Miqueias e pensamos, como é que os profetas tinham coragem de fazer isso? Será que estamos vivendo tempos diferentes, queridos? Ou continuamos vivendo épocas semelhantes a deles? Então Miqueias vai condenar os ricos por oprimirem os pobres, vai condenar a liderança, tanto o governante, quanto o sacerdote, quanto os profetas, por iludir o povo. Então os ricos oprimiam, a liderança iludia, falava aquilo que não era para ser dito, e aí Miqueias vai tratar, em meio a tudo isto, fortemente a respeito de um tema central. E qual é o tema central do livro de Miqueias? E Miqueias é o livro que mais fala a respeito disto, questões sociais. Se tem um livro que fala sobre questões sociais, este livro é o livro de Miqueias. E Miqueias profetiza isso de uma forma com bastante precisão e com bastante propriedade. Por quê? Porque Miqueias estava sofrendo. Lembra que eu disse no início que Miqueias era de uma cidade camponesa. Então Miqueias estava sofrendo semelhantes os seus irmãos da mesma cidade. As cidades camponesas na época de Judá foram as que mais sofreram. E Miqueias sentia isto na pele, então Miqueias sabia o que ele estava falando. Quando ele confronta esta questão social, essa diferença social entre os ricos e os pobres, entre os ricos explorar os pobres, entre os ricos querer tomar as coisas dos pobres, e você vai encontrar muito isso no livro de Miqueias. Miqueias dizendo, olha, vocês dormem planejando como vão tomar as coisas dos pobres, e aí quando vocês acordam, vocês vão lá e fazem tudo isto. Então, a época de Miqueias vivia uma discrepância social muito grande. Então, era uma exploração muito grande dos ricos sobre os pobres. Então, essa questão social, ela vai ser tratada de uma forma bastante enfática no livro de Miqueias. E talvez o livro que mais trate a respeito de questões sociais seja, de fato, o livro de Miqueias. Então, quer encontrar um assunto social, leia o livro de Miqueias. Quer encontrar uma questão de diferenças sociais, leia o livro de Miqueias, ele vai tratar muito bem sobre isso. E o que nós vamos encontrar? E isso é interessante no livro de Miqueias, além desses temas que nós encontramos, nós vamos encontrar dois paradoxos, ou um paradoxo, melhor dizendo, no livro de Miqueias, que Miqueias vai tratar muito sobre julgamento e sobre esperança. O mesmo profeta que fala sobre julgamento, ele vai falar sobre esperança. O mesmo profeta que vai condenar os homens da cidade, tanto de Israel quanto de Judá,
é o mesmo profeta que depois vai falar de uma esperança. Então, Miqueias consegue, no seu pequeno livro, de 7 capítulos apenas, ele consegue trazer uma mensagem muito forte sobre julgamento, sobre o Deus que condena, aqueles que estão em erro, sobre o Deus que condena aqueles que estão explorando, sobre o Deus que condena aqueles que estão oprimindo os seus, mas ao mesmo tempo ele consegue trazer e apresentar um Deus cheio de misericórdia com aqueles que retornam para os seus caminhos. Ele consegue apresentar em um pequeno livro essas duas questões. Então, isso é muito forte e uma forma muito sábia de Miqueias apresentar. E ele apresenta isto durante um contexto histórico sem igual. Qual era o contexto histórico do período de Miqueias? Na época de Miqueias, na época em que Miqueias profetiza, Judá estava vivendo os tempos mais difíceis do povo. Então, o período mais difícil do povo judeu, do povo de Judá, isentando, lógico, o período do cativeiro, que aí eles estavam fora da cidade, fora do seu reino, tinham ido cativos. Isentando isto, o pior período para o povo de Judá foi durante o período da profecia de Miqueias. Por quê? Qual era o contexto histórico? Para você entender como é que Miqueias aparece na história e como que se torna essa situação dessa discrepância social. Qual era o contexto histórico? A Síria estava em amplo crescimento. A Síria era um outro império. Então a Síria estava em amplo crescimento. E como eu disse, Israel cai antes de Judá. E a Síria toma o reino de Israel. A Síria ataca o povo de Israel, toma o reino de Israel, mas não mexe com Judá ainda. Aí o que acontece? Quando a Síria toma o reino de Israel, os homens ricos, os que tinham posse do reino de Israel, eles fogem. Por terem posse, eles fogem. E para onde é que eles fogem? Eles vão tudo para Judá. Vai tudo para o reino do sul. E aí, quando eles vão para o reino do sul, eles vão principalmente para as cidades mais simples. Uma vez que eles eram poderosos, e quando eles fogem com tudo aquilo que eles podiam levar, inclusive os seus servos e tudo. Eles fogem para o reino de Judá. E quando eles chegam no reino de Judá, por serem poderosos e ricos, eles começam a tomar tudo o que aqueles homens pobres tinham, como os homens da cidade de Miqueias, que era uma cidade camponesa. Então, o que nós vamos ver no livro de Miqueias eram os homens ricos que vieram de Israel. Israel havia sido tomada pela Síria. Os homens ricos então fogem, vão para Judá. E quando chegam em Judá, eles percebem a simplicidade do povo camponês. E eles começam a literalmente tomar a terra do povo de Judá. Eles literalmente abusam dos pobres de Judá, oprimem os povos de tal modo que eles começam a tomar as suas terras. Miqueias diz que os homens invadem as cidades de Judá de tal modo que expulsam as mulheres de casa, e são as primeiras a serem atingidas, deixando seus filhos sozinhos, sem direito a herança nenhuma, transformando os homens em escravos, e eles tomam posse de tudo isto. Miqueias diz que eles atacam aquilo que era de mais importante para os homens, que atacam o lar, a família e as suas terras. Eles tomam tudo isto da nação de Judá. Por isso o reino de Judá se torna um reino completamente oprimido. E essa opressão que eles passam não era uma opressão que Israel passou pela Síria. Não era uma opressão de um povo estranho. Era uma opressão do povo judeu mesmo.
era uma opressão dos mais ricos, era uma opressão dos mais poderosos. E como vieram cheios das suas riquezas, cheios das suas posses, eles conseguiram corromper a liderança de Judá e conseguiram corromper a liderança eclesiástica, ou seja, a liderança religiosa de Judá. Uma vez que eu corrompo a liderança política, uma vez que eu corrompo a liderança religiosa, quem é que sobra, gente? Só sobra o pobre. E qual é a tendência a fazer? É complicar a vida do pobre. Parece que nós estamos falando de há quase 3.000 anos atrás, ou parece que nós estamos falando de hoje? Você percebe como os livros da Bíblia são ricos para nós e são atuais, tanto quanto eram na sua época? Não é? A gente está falando de um livro que foi escrito há quase 3.000 anos atrás. Não é? De Cristo para cá nós temos 2020, o Miqueias foi mais ou menos em 800, nós estamos falando aí de pelo menos por baixo 2.800 anos atrás. Um reino enfrentando um problema social que é semelhante aos dos dias de hoje. A diferença é que levantam-se homens como Miqueias para denunciar esta injustiça. E hoje não, hoje a gente vai aceitando tudo. Agora, sabe o que eu percebo quando eu vejo Miqueias se levantando para profetizar contra os reis, para profetizar contra a liderança, para profetizar contra os homens ricos, e essa denúncia que Miqueias faz de condenação, era pela opressão que os pobres estavam sofrendo. Era pela forma que os pobres, eu não estou falando de inimigo de Israel, tá, gente? Eu estou falando dentro do próprio povo. Os poderosos oprimindo os mais pobres, os mais ricos oprimindo os mais pobres, os poderosos oprimindo o que na visão deles eram os mais fracos, os que tinham posse oprimindo e tomando a pouca posse daqueles que tinham alguma coisinha. E aí Deus levanta Miqueias para poder condenar isso, para poder confrontar isto, a fim de, pela sua profecia, pela sua denúncia, de algum meio tentar proteger um pouco mais simples, tentar proteger aquele menos favorecido. Você percebe como que a temática social é muito forte no livro de Miqueias? Mas aí eu olho isto para o livro de Miqueias, e aí eu olho o capítulo 5, versículo 2, Miqueias fazendo uma profecia messiânica, e aí você vai para de fato a vinda de Jesus e a forma com que Jesus leva o seu ministério. Nós começamos a perceber o quão importante é para Deus esta temática, o quão importante é para Deus a temática social. Nós não estamos falando de algo apenas atual. Eu não estou falando apenas de Jesus ou na época de Jesus, em que ele se preocupava com o mais pobre, em que ele ia na casa dos mais pobres, em que ele se preocupava com aqueles que não tinham posse nenhuma, em que ele se preocupava com aqueles que ninguém dava importância nenhuma, com aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Não, nós estamos falando isto há mais de 2.800 anos atrás. E a preocupação de Deus era a mesma. A preocupação dos mais pobres, dos pequenos, dos menores, estarem sendo oprimidos pelos maiores. Essa sempre foi a preocupação de Deus. Então, se tem alguém muito preocupado com esta questão social, com essa questão de justiça social, este alguém é Deus. E ele reflete isto na vida e na mensagem dos seus profetas, como ele reflete isto na vida e no ministério do seu filho, e como ele reflete isso até os dias de hoje. Ou não é assim? Você percebe que quando Deus levanta homens, sempre manda no meio de pessoas menos favorecidas? Não é? Você já viu missionário indo para Dubai?
Tem chamado missionário para onde? Para Dubai, não é? Não, normalmente vai para os lugares mais carentes. Por que isso, pastor? Porque essa sempre foi a preocupação de Deus, querido. Miqueias trata de um assunto tão atual quanto na sua época, que é a questão social, né? E essa preocupação com essa questão social, ela está no coração de Deus bem antes daquilo que hoje nós ouvimos, né? Vários discursos sobre isso, como se isto fosse algo novo. Não, na verdade, essa temática já mexe com o coração de Deus há muito tempo, né? E Miqueias é o profeta que se levanta para condenar isso. Outros se levantaram para condenar outras coisas, mas Miqueias se levanta para condenar especificamente essa injustiça social que os homens ricos e poderosos estavam fazendo com os mais pobres. Então nós vamos dividir o livro de Miqueias em cinco tópicos, tá? 5 tópicos. Dada esta pequena introdução, que levou quase que a nossa noite toda, não é? Dada esta pequena introdução, então nós vamos dividir o livro de Miqueias em 5 tópicos. Se você estiver anotando, então vamos para os 5 tópicos. Eu vou falar de alguns hoje e termino eles na próxima semana. Primeiro tópico, que nós já falamos aqui muito: os poderosos violentam a vida dos pobres. Os poderosos violentam a vida dos pobres. Miqueias capítulo 3. Miqueias capítulo 3, versículo 9 ao 11. Capítulo 3 vai tratar muito sobre isso, tá? Mas nós vamos ler só esses versículos para a gente poder se localizar, tá bom? Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por subornos, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então, Miqueias denuncia as autoridades civis e religiosas. Agora, olha o que Miqueias nos ensina, que parece que é algo novo, né? O que Miqueias vai nos ensinar parece que você nunca ouviu na sua vida. Miqueias está nos ensinando o seguinte: a corrupção, ela começa lá em cima, começa lá por cima, e aí ela reflete e acaba atingindo o povo. Isso na época de Miqueias, não é? Na nossa época não é assim mais, né? Corrupção começa lá em cima, com os governantes, né? Eu não preciso falar nome, né? Eu só falo títulos, não é? Presidente, deputado, senador, governador, prefeito, vereador, né? Não é uma cadeia, né? E aí Miqueias vai para além disso. Miqueias diz: olha, a corrupção começou lá entre os grandes, e aí atingiu, foi descendo em cadeia, atingiu os ricos, não é? Que acabam comprando esses grandes. Pior, diz Miqueias, atingiu a liderança religiosa, isso naquela época. Hoje não atinge, né? Hoje não tem, né? Pastores se vendendo, né? Fazendo do púlpito um palanque para fulano ou para ciclano. Hoje não tem, naquela época tinha, não é? E isto vai se estendendo. Aí Miqueias diz: isso cai inclusive para os profetas, que se vendem. Olha que coisa pesada que Miqueias diz, gente:
Profetas adivinham por dinheiro. E ainda dizem, Miqueias fala isso, e ainda dizem, mas o Senhor está no meio de nós, então fica tranquilo, nada de mal vai acontecer com a gente, né? Era isso que eles diziam. Aí surge um camponês, um homem simples do campo, como Miqueias, que se levanta e condena esse povo todo e diz, olha, espera e vocês vão ver o que vocês vão sofrer, né? Espera que vocês vão ver o mal que virá sobre a vida de vocês, condenando esta atitude. Então, Miqueias, ou o livro de Miqueias, ele vai pontuar primeiro isto, vai pontuar esses poderosos da época violentando os mais pobres. Os camponeses foram os que mais sofreram nesta época. Nós podemos trazer para os dias de hoje. Eu não estou fazendo nenhum discurso político, gente. Vocês nos conhecem, sabem que eu estou longe disto, tá? O que eu estou dizendo é que o mesmo mal daquela época é o mal dos dias atuais. Não é? E quando a gente olha o livro de Miqueias, a gente acha que é simplesmente mais um livro, mais um profeta. Não, ele pontuou algo, ele profetizou, ele declarou, ele denunciou algo muito forte e que se estende até os dias de hoje. E isso nos faz ver a preocupação de Deus. E como igreja nós precisamos entender isto. Sabe por quê, queridos? Porque a gente nunca sabe aonde Deus vai nos colocar. Tem pessoas que podem ser colocadas em diversas posições, mas quando você estiver, lembre-se do livro de Miqueias. Deus condena aqueles que exploram os que menos podem, tá? Desde a época de Miqueias até os dias de hoje, Deus continua sendo o mesmo. Então, o primeiro tema, o primeiro tópico de Miqueias vai tratar exatamente disso. Segundo tópico do livro de Miqueias, vai tratar sobre o roubo e violência aos camponeses. Roubo e violência aos camponeses. Olha o que diz capítulo 2. Aquilo que eu falei agora há pouco. Capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz aí, ó. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Miqueias está dizendo o seguinte, olha, vocês poderosos, vocês vão dormir já pensando, maquinando como é que vocês vão tomar as coisas dos pobres, como é que vocês vão roubar as coisas dos pobres. E Miqueias diz, vocês dormem pensando nisso, e já de manhã, vocês já vão e fazem tudo aquilo que vocês pensaram. Né? Isso não era apenas uma palavra ou uma parábola. Não, Miqueias estava profetizando e falando e relatando, denunciando aquilo que de fato estava acontecendo. E Miqueias estava vendo isto dentro do seu próprio povo, porque a sua cidade foi uma das mais atingidas. Então o grito de Miqueias, denunciando tudo isto, na verdade, nos ajuda a ouvir o clamor dos pobres hoje em dia. O grito do profeta nos ajuda ou nos faz ouvir o clamor dos pobres nos dias de hoje, que não diferente das épocas de Miqueias, tem os seus direitos completamente roubados. Ou não é assim? Não é? Quantos de nós, muitas vezes, temos os nossos direitos levados? Por quê? Por conta dos poderosos, porque acham que pode. Você percebe que não está diferente da época de Miqueias, gente? Ou não é assim? Porque na minha cabeça, lendo, estudando o livro de Miqueias, eu estou quase me vendo em Judá. Né? Os poderosos da nossa época, não parece que é exatamente o que Miqueias está dizendo? Você vai dormir, quando você acorda vem uma notícia nova, né?
que estava na cabeça dos poderosos. Eles simplesmente deitaram, decidiram, no outro dia eles lançam e pronto. E a gente tem que fazer o quê? Se sujeita, né? A gente pode menos, então tem que acabar aceitando. E eles vão oprimindo, oprimindo, oprimindo. Miqueias é uma voz que se levanta exatamente para condenar isto. E quando eu ouço este grito de Miqueias, na verdade só me mostra o clamor dos pobres nos dias de hoje, que não diferente dos homens ou dos camponeses da época de Miqueias, tem os seus direitos, né, roubados, tomados. Há bel prazer de alguém que decidiu, como nos dias de Miqueias, de alguém que decidiu dormir pensando um monte de abobrinha. Falou, quer saber? Vamos fazer isso. Né? E se reúne, aquela reunião de poderosos, tá? Entendam, gente, eu não estou falando de ninguém em si, tá? Para não falar que eu estou falando de fulano ou ciclano, não, estou falando no geral, tá? Um monte de poderosos que, por terem o poder, sujeitam os povos àquilo que eles acham que podem. Era exatamente este o cenário da época de Miqueias. Então, você vai encontrar no livro de Miqueias alguém se levantando contra isso. Não é? Eu achei maravilhoso estudar o livro de Miqueias. Né? Nem eu, e olha que eu já li Miqueias, né? Já até preguei Miqueias, mas nem eu tinha atentado tanto para esta questão social. Né? E Miqueias é o profeta. Me perguntaram na hora de fazer a chamada, pastor, coloco só Miqueias, porque normalmente eu coloco, né, profeta Fujão e tudo, eu coloco algum tema. E eu falei, só põe Miqueias. E aí eu fui estudar. Se eu tivesse estudado tanto antes, eu ia dizer isso mesmo, né? Põe aí Miqueias, o profeta do social, né? Porque ele trata exatamente desta questão social. Então, primeiro, ele vai falar sobre os poderosos violentando a vida do pobre. Depois, ele vai tratar sobre o roubo e a violência contra os camponeses. Entenda os camponeses como os menos favorecidos, como os que tinham menos poder na época. Terceiro, e aí eu encerro aqui, uso da religião para alienar o povo. Olha que tema que parece tão atual. Sim ou não? Uso da religião para alienar o povo. E eu ainda coloquei aqui, que atual isto, não? Como isto é atual? Abre aí, Miqueias. Deixa eu só ver se eu acho se é esse mesmo que eu anotei aqui. Ok, isso. Miqueias capítulo 3. Miqueias capítulo 3, agora Miqueias está atacando ou condenando os líderes religiosos, principalmente os profetas. Miqueias capítulo 3, versículo 5, olha o que ele diz aí. Ele já vai condenar e sentenciar. Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca preparam guerra. Em outras versões, e eu gosto mais de algumas outras versões, que vão estar dizendo assim, que apregoam ou que anunciam paz apenas para aqueles que lhe dão comida. Né? Tem alguma versão que está mais ou menos assim? Sim, lê para mim, por favor. Depois que acordar, já lê. Aí, ó, tá vendo? Pregam paz quando têm o que comer. Ou seja, pregam paz para aqueles que lhes dão o que comer.
Então eram profetas que estavam se vendendo. Então você vai me dar alguma coisa, eu vou pregar aquilo que você quer. Eu vou pregar aquilo que você gosta. Você quer ouvir sobre paz? Então eu vou pregar paz. Mas aí Miqueias diz, mas aqueles que não têm nada para te dar, aí para esses vocês pregam guerra. Então a sua palavra só é boa para quem te dá alguma coisa. Agora para quem não tem nada para te dar, então você trata de qualquer forma. Parece muito atual isto? Se for membro que tem um poder aquisitivo, não é? Mas o outro nem tanto. Não estou falando de ninguém, gente, estou falando de coisas reais, que eram na época do profeta Miqueias, e que são tão atuais quanto os dias de hoje. Só que a diferença é que Miqueias condena tudo isso, e Miqueias sentencia esses homens. Sentencia esses homens. Eu li só o versículo 5, né? 6. Portanto, se vos fará, agora é a sentença. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e haverá o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá, e os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Queridos, eu encerro dizendo as palavras do profeta Miqueias. Tudo Deus está vendo. Como eu disse, as coisas da época do profeta Miqueias são tão atuais quanto os dias de hoje. Agora, o mesmo Deus que agiu na vida e na época de Miqueias é o Deus que age na nossa época. Então, mesmo aqueles que não diferentes da época de Miqueias pregam paz quando lhe dão o que comer, mas pregam guerra quando não tem nada para lhe oferecer, mesmo esses, como foram na época de Miqueias, o próprio Deus vai cobrar quando chegar a época. Tá? Então fique tranquilo, queridos. Tá? A nós só cabe permanecer no Senhor. A nós só cabe permanecer seguindo aquilo que o Senhor nos manda. Né? Então, da mesma forma que os homens, e aí se você ler o livro, se você estudar a história do povo de Israel e do povo de Judá, você vai ver o quanto esses homens sofreram, principalmente esses, que eram os poderosos da época, mas quando veio a assolação, não teve dinheiro que diferenciasse. Tá? Estou para dizer que talvez eles sofreram ainda mais do que os mais pobres, porque os babilônicos, principalmente, fizeram questão de levar os mais nobres como escravos. Não é? Então, eles sofreram por conta daquilo que eles mesmos plantaram. O que eu quero dizer com isso, para encerrar a noite de hoje, é que o próprio Deus, no tempo certo, Ele fará a justiça. Tá? Eu sei que nós não vivemos épocas diferentes da época de Miqueias, e às vezes nós queremos tanta justiça, mas, queridos, deixe a justiça por parte de Deus. Não é? Às vezes nós achamos que não é justo, mas não cabe a nós. Não é? Permaneça no Senhor e deixa que, da mesma forma que Deus se preocupou e se incomodou com isso naquela época, o Deus continua sendo o mesmo na época de hoje. Tá bom? Então Deus continua olhando para essas situações, e Deus não tem o mal por bom e nem tem o bom por mal. Tá bom? Deus continua sendo justo. Amém? Amém? Semana que vem a gente fala dos mais 2 tópicos, os últimos 2 tópicos de Miqueias, e trazemos mais algumas informações a respeito deste livro, que também é muito rico. Amém? Se coloque de pé. Como eu tenho dito todas as semanas, cada livro que estivermos estudando, leia. Tá? Miqueias é um livro de 7 capítulos apenas, gente. Se você não tiver muito tempo para ler, tá? Na verdade dá para ler ele um dia só, dá para você ler ele 7 vezes.
daqui até a semana que vem. Mas se você estiver com pouco tempo, leia pelo menos um capítulo por dia. Mas agora, conhecendo a história, você vai perceber que você vai ler e vai ter vontade de ler um pouco mais para poder conhecer o contexto geral, tá bom? Então leia, se enriqueça da palavra de Deus. Amém? Domingo, às 18h30, culto de louvor e adoração ao Senhor. Pastora, vem aqui à frente. Pastora vai orar pelo pai dela, você vai orar, vamos orar pelo seu Adão. Vem aqui, seu Adão. 83 anos, amém? Que maravilha. Então vai ser abençoado hoje nesse dia especial. Amém. Estenda suas mãos. Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Senhor, nós queremos declarar sobre a vida do meu pai toda sorte de bênção. Senhor Deus querido, porque ele tem sido uma bênção, ele tem sido um exemplo. Senhor, como eu me alegro de nós estarmos aqui juntos, ó Pai, cultuando ao Senhor, reconhecendo a tua grandeza, o teu poder, os teus feitos e as tuas maravilhas. Senhor Deus, continua concedendo saúde, alegria, a tua paz e toda sorte de bênção, Pai, sobre a vida dele. Assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Depois você dá os parabéns para o seu Adão. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.